Vocês vão se lembrar do aniversário do Nacho, né? Que foi que a torcida apareceu, não foi isso? Não. Teve um aniversário... Não, foi com o Zaratio, né? Com o Zaratio. Do Zaratio. E isso pode ter acelerado, pelo menos é o que a gente apurou, ninguém quer confirmar, mas pode ter acelerado a saída, por exemplo, do Nacho Fernandes para a Argentina e também até chateou muito o ex-capitão, o Júnior Alonso, não gostou nada. Eu queria saber a opinião de vocês. Ô Romano, eu acho que o desempenho de Alonso, Nacho, Zaratio não tem absolutamente nada a ver com balada, com saída. Até discordei na época, né, dessa intervenção de parte da torcida naquele bar onde estava o Zaratio. Acho que isso não leva a lugar nenhum, isso não resolve absolutamente nada. E também não acho que eles tenham saído por causa disso. É claro que pode ter tido ali uma pitada de insatisfação e que, como você disse, como a informação que a gente tem, possa ter acelerado a saída do Alonso, que já deveria sair mesmo, porque tem que voltar para o futebol russo, e do Nacho. Mas, sinceramente, são saídas que talvez sejam boas para o clube. O Atlético precisava de oxigenar o elenco. Acho que é uma perda técnica muito grande a saída do Nacho, mas, sinceramente, não dá pra gente ligar e dizer que seja 100%. Acho que isso não leva a lugar nenhum. Pois é, galera... Você lembra uma vez que chutaram a porta do carro do Marcos Rocha? Sim. Marcos Rocha é um dos maiores laterais direitos que já passaram na história do Atlético. E chutaram a porta do cara que foi campeão da Libertadores, agora tá lá no Palmeiras ganhando absolutamente tudo. Sinceramente, são coisas que não levam a lugar nenhum, principalmente quando há violência. Então, pra mim... são atitudes que o torcedor ou parte da torcida, eu acho que tem muita gente da torcida do Atlético, do Cruzeiro, do Flamengo, que abominam esse tipo de atitude. Esses torcedores que gostam de fazer isso deveriam rever um pouco esse conceito. Inclusive a lateral direita, que eles tanto chutaram porta do Marcos Rocha, etc. O Atlético tá aqui penando aí até hoje. Tem as viúvas do Marcos Rocha hoje. Né? E o Rocha segue chutando o troféu lá no Palmeiras. Ganhando tudo. Ô Romano, eu não tenho dúvida que isso pega muito mal no grupo de jogadores, tá? Tem informações, os estrangeiros principalmente receberam muito mal isso, muito mal, tá? Porque a questão é a seguinte, né, o Romano, os jogadores sabem o que eles fazem, né? E aí a gente pega aí, a vítima dessa história foi o Zaratio, né? Que é um cara jovem que tá aí há 2 anos, e eu não me recordo de ver o Zaratio... Também, né? O Vargas também, em outra ocasião, mas o Zaratio, por exemplo, né, que foi o caso principal, eu não me recordo de ver o Zaratio envolvido em polêmica, envolvido em gandaia, envolvido... Nada. E olha, e eu vou te falar, eu sou muito bem informado disso, porque eu tenho um filho de 22 e um de 26, e eles frequentam muito isso. Os baladeiros. Eles sabem exatamente... Dão notícia de vez em quando? Demais. Mas eu não uso isso, logicamente, isso aí é a vida particular do cara. Exato. O desempenho dele em campo e alguns isso influencia, mas eu não tenho nada com isso, entendeu? Mas o Zaratio, né, que tem mais ou menos a idade dos meus filhos, então deveria frequentar os mesmos lugares, não tenho notícia. Eu acho que isso é uma coisa que mais atrapalha do que ajuda. Isso não é uma exclusividade do Atlético. Não, né? não é uma exclusividade do Atlético. Tem um grande exemplo no futebol brasileiro esse ano, o William. O William no Corinthians, ele saiu voltou, por isso. baita de um jogador, não aguentou e voltou, foi embora, falou, aqui eu não fico, ele não precisa disso, o jogador não precisa. Edu, eu acho que existe um caso, né, um caso claro e evidente, aliás, muita saúde pro personagem dessa história, que é o Roberto Dinamite, né, um dos grandes centroavantes da história do futebol brasileiro, está atravessando muito complicado. O Roberto Dinamite era presidente do Vasco, o Vasco numa crise tremenda, beirando rebaixamento. Aí o Roberto Dinamite estava sentado numa mesa do restaurante da Barra, jantando sozinho. Um torcedor tirou uma foto e botou na rede social. O clube nessa situação e o presidente jantando. Grande meme. É isso, é um grande meme. Mas é isso, né? O clube nessa situação e o presidente jantando. Quer que o cara faça greve de fome. Quer dizer, é uma situação que precisa ser revista, melhorada no futebol brasileiro, porque o Edu lembrou bem o caso do William. No Atlético, alguns jogadores não receberam bem isso, até porque os caras sabem quem tá na balada, quem não tá, entendeu? E isso não acontece só com o time que tá perdendo. Aquele Cruzeiro de 2003, que era fantástico. Eu cobria aquele time pelo Jornal Estado de Minas. Em alguns momentos, os líderes chegavam lá e falavam pra turma, gente, vão maneirar, vão segurar mais. Teve até o Luxemburgo levando o time pra Foz do Iguaçu, levando pra intertemporada pra segurar isso. Então,
Vamos ter mais calma, gente. E esse tipo de situação, história de disque balada, isso aí, rede social, o time tá mal, isso mais ajuda do que atrapalha. É mais ou menos... Mais atrapalha do que ajuda. É mais atrapalha do que ajuda. É mais ou menos tentar pagar...